Olá, meus amigos, servidores públicos do estado de Mato Grosso. Hoje é mais um episódio do Fora da Bolha, o podcast do Simpag, o Sindicato dos Profissionais da área meio do Poder Executivo. E hoje aqui tendo o prazer de conversar com meu grande amigo Marcos Rogério, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pontes Lacerda, 20 anos como servidor, administrador de empresas de formação, e há 3 mandatos à frente do sindicato. E aqui junto com meu amigo, nosso tesoureiro, Alexander Camargo, sempre conosco aqui no sindicato, e levando o nosso programa Fora da Bolha, agora lá para Pontes Lacerda, lá para a sua região, Marcos, falar um pouco de servidor público, falar um pouco sobre o comércio local lá, que depende muito do servidor público, falar sobre saúde mental e vários outros aspectos que envolvem os servidores municipais de Pontes Lacerda. Marcão, bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui na nossa sede, aqui no Simpag e no nosso programa Fora da Bolha. É com muita satisfação que a gente está aqui, né? Nesse momento, a gente está passando por uma turbulência política, né? Não só a nossa cidade, como o estado, o país. E é muito importante a gente estar falando lá na ponta, né, Wagner? Lá do servidor que está lá do lado do prefeito, do lado do secretário, do lado dos coordenadores, né? E que são aqueles que realmente estão servindo a comunidade, né? A população. Então, desde já eu quero agradecer pela oportunidade que você está dando para a gente estar expondo a nossa realidade do nosso município, enquanto eu, como servidor, eu desde já quero agradecer pela sua oportunidade. É isso mesmo, Marcos. A gente tem falado aqui, isso é um bate-papo descontraído entre amigos, né, Alex? E a gente sempre fala isso, viu, Marcos? Que as nossas dores, enquanto servidores do Estado, são as dores da grande maioria dos servidores dos municípios, inclusive dos servidores federais também. Então, toda vez que a gente bate papo, quando eu ouço você reclamar dos seus problemas, é mais ou menos o que a gente vivencia aqui, certo, Alex? Com certeza, Wagner, a gente vê que é um formato onde a política hoje, como ela está construída, ela faz com que a gente tenha esse tipo de situação em várias regiões, né? Então, é como se fosse um diagnóstico de como o servidorismo público está sendo tratado, não diria nem em Mato Grosso, mas acredito que no Brasil, né? É isso. E a gente quer levar esse debate exatamente para esse nível, viu, Marcos? Sim. Mostrar que somos um corpo só. O servidor público é o que você falou, é o que está na ponta, é o que atende a população, é o que faz a gestão mais imediata das necessidades da sociedade. Então, a gente precisa desse respeito, a gente precisa também nos comunicar. E esse programa serve para isso, viu, meu irmão? Aqui, então, a sua casa, a casa nossa do sindicato aqui do Simpag, está sempre aberta para você e que sempre aqui que vem em Cuiabá nos visita, a gente aproveitando a oportunidade agora. Marcos, vamos começar falando do quantitativo de servidores lá em Pontes Lacerda. Quantos servidores hoje tem efetivos em Pontes Lacerda? Hoje estamos no quadro de efetivo 900 servidores. 900 servidores. Você tem ideia de mais ou menos quantos contratados, quantos Não. comissionados no total? No total, nós temos 1.400. 1.400. Então, são 500 aí num total de contrato, né? Hoje a modalidade de contratação lá é qual? Contrata uma empresa para fornecer mão de obra, paga 5 mil para a empresa, o servidor recebe 2.500 e 2.500 fica para a empresa, mais ou menos isso? Tem essa modalidade ou tem aquela contratação do processo seletivo simplificado? Então, nós temos essas duas modalidades hoje, né? Temos o contrato da empresa, né? Que são uma empresa que presta serviço de motorista, né? Ou de limpeza, né? E também temos a modalidade de simplificada, Ah, né? O teste seletivo simplificado, tem as duas que também. tem as duas. Nessa modalidade, contrata um técnico de enfermagem, um enfermeiro, né? Professor, Estão né? pagando pelo menos o piso dessas categorias quando faz o processo seletivo simplificado? Olha, nós judicializamos, né? O piso do professores, ganhamos já, né? E só estamos esperando a ação correr, né? Já, Para né, executar. já pedimos para executar, já está no Que prazo. bacana. Vocês têm um Já, bom advogado lá, que é o Dr. Ronaldo, meu amigo Dr. Ronaldo. Então, mandar um abraço aqui pro Dr. Ronaldo.
Bom falar contigo sempre, viu, meu irmão? E parabéns pela vitória judicial, né? Não, sim, então, o doutor Ronaldo já ganhamos uma ação, né, já pediu para executar já está correndo os prazos, eu acredito aí que até no mês de abril já começa a receber essas diferenças Olha aí, aí, servidor. né, e tá correndo certinho o piso, né, Então já porque não deixa eu pagando. fazer o meu papel aqui, Marco, servidor. Você ouviu isso? Você só vai executar pelo sindicato se tiver filiado. Então, primeiro ponto, filiar no sindicato. Sindicato só é forte com filiação, é o que a gente prega aqui, né, Alex? E deixa eu te perguntar uma coisa aqui que a gente, que fiquei aqui numa dúvida. Essas empresas hoje que terceirizam mão de obra, que oferecem mão de obra para terceirizar para a prefeitura, vocês já investigaram quem são os donos? Qual é o CPF que está por trás dessas empresas? É, Geralmente elas têm ligação com algum tipo de apoiamento político. É o que acontece em Pontes Lacerda ou é melhor a gente não entrar nessa seara? não, Wagner, é desse jeito mesmo, né? Geralmente são os padrinhos políticos, né? São os padrinhos políticos que são donos dessas empresas. E, e a gente já tem investigado, sim. Já corremos atrás, já tentamos ver qual que é a legalidade, nas licitações todas corretas, todas certinho. Só que, infelizmente, o servidor efetivo tem um tratamento. E o servidor que não é efetivo é outro tratamento. Ou seja, cobra do servidor efetivo e deixa o Já servidor que é terceirizado, que é um apadrinhado político ali, é, correr solto. correr solto, Chega na hora que justamente. quer, sai na hora que quer, não tem fiscalização, não abre PAD, Com não tem assédio certeza. moral. Não, Não? não. Com certeza é desse jeito, né? Mas é assim, a gente tá fiscalizando, a gente tá vendo, estamos tentando levar o nível no máximo possível para que todo mundo seja tratado igual, né? Para não ter Bacana. problemas. Bacana. Isso que você está falando, Marcos, é muito importante. Você me conhece há muito tempo e a gente muito conversa sobre isso. É importante, né, Alex, essa pegada técnica do movimento sindical hoje. Não é só ir para a rua, não é só fazer mobilização, nós temos que fazer uma fiscalização efetiva, nos cercar dos principais quadros da carreira, como nós fazemos aqui no Simpag, né, de contadores, de economistas, de administradores, de advogados, que tenham uma compreensão da máquina, de dentro da máquina, para fazer essas fiscalizações, né, Alex? Esse é um importante trabalho que, inclusive, ajuda a sociedade, Marcos, porque muitas vezes a gente encontra pequenos erros, desvios de finalidade e até desvios de recursos, e aí é a hora que a gente tem que chegar e apontar isso, levar para o Ministério Público, levar isso para a imprensa e fazer as devidas denúncias, certo, Alex? Com certeza, presidente Wagner, nós conseguimos perceber a importância disso em diversos momentos. Quando a gente vai se posicionar como sindicalista, a gente precisa ter total noção de como a máquina funciona e também nas questões externas, onde ela influencia, né? Porque, por exemplo, hoje, um dos grandes movimentos que se faz é separar o trabalhador público do trabalhador privado, como se fossem dois tipos diferentes, como se fossem inimigos, né? Então é importante a gente mostrar que, na verdade, eles estão também, estão no mesmo balaio, eles são prejudicados da mesma forma. Quando o trabalhador público é atacado, quem sofre é sim o comércio, é sim aquele pequeno empresário, é sim o trabalhador privado e vice-versa. Todas as reformas trabalhistas que passaram no mundo privado, todas elas, em maior ou menor escala, foram replicadas dentro do setor público. Então, é um dos motivos que o sindicalista precisa saber, sim, como a máquina funciona e como isso influencia internamente e externamente na sociedade. Por aí, as reformas trabalhistas afetaram os servidores públicos, né? Tirou dinheiro do trabalhador privado que vai gerar imposto, afeta a máquina pública e, por consequência, o servidor como um todo. Então, bem lembrado esse gancho, e vou aproveitar o seu gancho para perguntar para você qual que é a folha de pagamento hoje dos servidores de Pontes Lacerda, e como um todo, estou dizendo, de servidor contratado, comissionado, no total. Hoje, quanto que a prefeitura paga todos os meses ali para os servidores? Ó, gira em torno de 2 milhões. 2 milhões de reais. 2 Dois, milhões todos os meses todos ali. os meses, todos os meses. Entre aposentados, pensionistas, ativos, todo Todos, mundo. todos. Então,
E como que o comércio hoje reage ao trabalho do servidor? Hoje existe uma sintonia entre a CDL, a FEComércio, né, as associações comerciais. Tem um amigo seu que é diretor lá, como é o Mandar um nome? abraço pro meu contador Eugênio, Contador foi Eugênio. delegado do CRC muitos anos Ele lá, é presidente da Associação dos dos Comerciantes. comerciantes de Pães de Lacerda. Então, como que essas entidades patronais, dos, né, representantes do setor econômico do comércio, hoje têm relação com os servidores? Vocês têm algum tipo de diálogo? Ou está faltando isso também? Até como uma percepção de que as pautas que você defende, salariais, afetam diretamente o comerciante, porque se pagar uma reposição inflacionária, esse dinheiro não vai ficar no bolso do servidor, certo? Certo. A gente tem um bom diálogo, né? Tanto com a associação como com a CDL. E no comércio, no geral, a gente tem parcerias, né? O sindicato tem parcerias Tem convênio, você tem diz assim. tem um convênio com o comércio local. Mas quando vocês fazem alguma mobilização, tem algum tipo de nota de apoio do comerciante para com o sindicato, para com os servidores ali? Ou não tem essa percepção de que se melhorar o salário do servidor, quem vai ganhar é o cara que vende eletrodoméstico, é o cara que vende imóveis, é o cara que vende um carro, uma moto, né, uma garagem de carros usados? Tem essa sintonia? Ou o comerciante ainda não entendeu que o salário do servidor banca, compra, né, no mercado local? Não, ainda não tem essa sintonia, não, o Wagner. Essa sintonia ainda não existe essa percepção. É, a gente sabe que com os passar dos anos, a gente está perdendo o poder de compra, né? Estão perdendo o poder de compra. Para você ter uma noção, quando eu entrei na prefeitura, eu ganhava em média de 4 salários. Hoje, a média minha está em 3, entendeu? Aí a grande perca, né? Ou seja, defasagem salarial, Defasagem, reposições inflacionárias não pagas. não paga, não paga. Esse ano, o prefeito, já vou entrar nesse aspecto, o prefeito pagou a reposição inflacionária dos servidores desse ano? Sim, pagou. Pagou Pagou? nessa folha agora que Nessa passou. folha? Quantos Nessa por cento folha. lá? Deu 4,77. Ah, tá certo. Aquela reposição da inflação dos períodos de 2019/20, 20/21, que foi, que teve um certo impedimento, né? Uhum. Uma compreensão de que não devia pagar por conta da Lei Complementar 173 do governo federal, no advento ali da pandemia. Sim. E aí ela falava que naquele período você não podia dar aumento, reajuste, criar cargos, né, por conta da pandemia, mas, porém, depois da pandemia, esse percentual ali desses anos, que dá cerca de 10%, deveriam ser equalizados, deveriam ser pagos. O prefeito de lá pagou, o ex-prefeito, na verdade, era o Alcino, né? Que depois da pandemia ali, ele ficou 2 anos como prefeito e agora, né, é o Jackson Bassi, do PL ali. Chegou a pagar esse 10% ou tem essa perda lá de 2019/20, 20/21? Não, essa perca aí desses anos aí de pandemia, nós recebemos no ano subsequente, que foi 2022. Olha que bacana. Receberam, então, Recebemos. recebeu essa perda. Inclusive com a perda com a reposição da inflação de 2022 também. Isso. Olha aí. Isso. Isso é muito importante, porque nós aqui no estado, Marcos, nós Uhum. estamos discutindo, inclusive, um pedaço da perda que nós falamos que temos cerca de 21%, é uma parte desse período. E eu sempre afirmei que vários municípios, a grande maioria deles, equalizaram essas perdas logo após a pandemia. Então, o Marcos aqui está dando um depoimento que é isso que a gente vem falando aqui, é o que aconteceu nos municípios, e fica aqui uma mensagem para o governo do estado que ele precisa equalizar isso, porque a perda existiu, 10%, e isso está fazendo muita falta. E isso que você falou também da corrosão dos salários dos últimos anos dos servidores frente à inflação é extremamente relevante, porque, como eu disse, é um dinheiro que deixa de ir para o comércio, né, Marcão? Correto. Marcos, nós estamos aqui também falando sobre alguns assuntos, nós vamos inclusive ter uma conferência municipal de saúde do trabalhador e da trabalhadora, inclusive o mote dela é saúde mental, saúde do trabalhador como direito humano, porque é um direito humano. Sim. E a gente estava conversando hoje mais cedo, e você me colocando uma preocupação, e a gente citando inclusive dados da explosão de casos, Alex, de afastamentos por conta de saúde mental. É uma realidade em Pontes Lacerda também isso? Sim, é uma realidade. Como eu disse para você anteriormente,
com a pandemia ela veio para derrubar as máscaras. Ela veio para derrubar máscaras. E escancarou demais a saúde mental dos trabalhadores. Porque, para você pensar bem, na pandemia, o servidor trabalhou exaustivamente. O servidor foi o que mais trabalhou na pandemia, né, Marcos? Boa colocação a sua, realmente. Hoje nós vemos aquele pessoal técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, né? Que arriscou a vida do começo ao fim. do começo. Fiscais. Também não pararam em nenhum momento. O atendimento da prefeitura não parou, ficou atendendo do mesmo jeito, né? Então, o quadro da prefeitura, todo mundo trabalhou, os professores trabalharam também, preparando as aulas, aprendendo o mundo digital. O mundo digital, foi ali que eles começaram a pegar, né? Ter essa pegada no mundo digital, né? Então, e foi sobrecarregando. E nisso aí veio a consequência da saúde mental. Afetou muito. Afetou muito. E tá tendo muito afastamento mesmo, assim. O cara tá saindo porque não tem... Não tem condições. Nosso estatuto lá, nós temos o direito de pedir afastamento, só que depende do prefeito dar ou não o afastamento, né? É facultativo a ele, né? Decidir se pode dar ou não. E o ex-prefeito bloqueou esse afastamento. Porque tem muita gente que estava mesmo lá na exaustão daquele trabalho da pandemia, né? Exaustão querendo sair para desafogar. Esse terror psicológico, né? Esse medo de morrer, de estar ali, né? Aquele ambiente completamente, né? O vírus circulando, isso deve causar um abalo, né? Mental nas pessoas, né? Presidente, lembrando que Mato Grosso hoje é recordista em morte de chikungunya, por exemplo, né? Então, tudo isso faz parte desse mote. Se chikungunya tá matando tanto, você imagina a pandemia, né? Exatamente. Então, a COVID, né? O medo de tudo, né? O medo de tudo. E daí a gente reforça mais uma vez que quem é que luta contra a chikungunya? O poder público materializado pelo servidor público, né? Então, assim, pensa você viver com medo de... O seu papel é proteger as pessoas, mas você tem medo também daquilo que você está tentando proteger. Vulnerável, né? Você está vulnerável. É mais ou menos igual um bombeiro que entra no incêndio para salvar vidas, né? Ele não perdeu o medo do fogo, né? Então, com certeza, essa saúde mental do servidor público em prol das políticas públicas que devem ser executadas, ela é fundamental para que a continuidade desse processo e a eficácia dele continue a ter efeitos materiais na população. Eu me preocupei aí com uma fala sua, Marcos. Como assim é prerrogativa do prefeito liberar esse afastamento ou não? Ele vai passar por um psicólogo, ele vai passar por um atendimento médico. O médico vai olhar e vai falar: ei, essa pessoa está surtando, ela está com exaustão mental, ela vai cometer um ato impensado aí em algum momento. Ela precisa se afastar. E aí fica ainda na prerrogativa do prefeito isso? Não. Ou porque hoje não tem um psiquiatra, porque não tem um atendimento especializado para isso? Não. Na questão médica, nessa questão aí, que já se tá agravado, ele se afasta. Mas estou falando assim, aquele servidor que ele tá lá, eu já tô 15, 20 anos, eu quero me afastar, eu quero pegar 2 anos, 3 anos me afastar. De uma licença para interesse particular, sem remuneração. Sem remuneração, justo. Ele não afasta. Até porque hoje, como você disse, tá faltando servidor, né? Tá faltando servidor. Tem quanto tempo que não tem concurso lá? Já deve estar basicamente com 2 anos já. Tá. Mas então na gestão passada teve o concurso para algumas áreas? Teve. Para algumas áreas teve, sim. Tá melhor que no estado de Mato Grosso, viu, meu irmão? São 2 anos que teve concurso lá e tá com a defasagem de 500. Né? A gente tem quantos anos sem concurso, Alex? Uns 15 anos, pelo menos? Tem.
Por Tem aí, nós temos uns 15 anos, 11 11 anos. anos aqui sem 11. concurso, viu? Uma Meu defasagem de Deus mais do céu. 700 cargos, viu, Marcos? Ai. Mas eu estava perguntando aqui, voltando ao assunto da saúde mental, existe algum tipo de programa, Marcos, de acompanhamento desse servidor que está afastado por saúde mental? Algum programa do município, né? Com psicólogo, com psiquiatra, com atendimento familiar de assistente social, acompanhando na casa dessas pessoas que estão com algum tipo de abalo psicológico, para que ele volte melhor, volte mais rápido para o trabalho, né? Não fique tanto tempo afastado. Existe algo nesse sentido pela Prefeitura de Pontes Lacerda? Não tem, Wagner. Infelizmente, não tem. Cê- A Não, gente, nada. nada, Wagner, não tem. Nós, enquanto sindicalistas, a gente procura estar conversando com o servidor, estar orientando ele, ou até mesmo custeando algumas consultas, né, para ele, ajudando, né, no que for possível, né, para ele fazer o tratamento, porque, na realidade, a saúde mental, nem todo mundo aceita, né, Wagner? Que tem que se tratar, que tem que Exatamente. procurar. Então, a gente entra no... A primeira questão é o preconceito, É o né? preconceito. É o preconceito até né, de terceiros e da própria pessoa, assim, pela falta de instrução, Uhum. muitas vezes, a pessoa Isso. acha que isso é bobagem, que isso é besteira, que isso é fraqueza, né? Sim. E as pessoas precisam também quebrar essa barreira do preconceito, né, Marcos? Você tem razão. Muita gente não procura por falta disso. Mas Isso. você me contou um caso aí, não sei se você pode contar aqui no ar, mas teve um servidor lá que surtou completamente, que brigou ali no ambiente de trabalho, Alex, Uhum. pegou até facão pro colega, queriam abrir um PAD contra ele, não entendendo que ele estava com um processo, né, de saúde mental extremamente frágil, e queriam abrir um PAD quando o servidor foi no gabinete do prefeito. Esse já é outro caso. Esse é outro caso. Esse é outro caso. Esse é um caso de um servidor, né, nosso que estava com problema de saúde mental e ameaçaram abrir um processo de PAD contra ele, né? E aí piorou a situação piorou a dele. situação e ele foi até na prefeitura atrás. Ele foi até na prefeitura atrás, armado. Então você vê aonde o não tratamento da saúde mental pode gerar uma tragédia. Pode gerar uma Pode tragédia. gerar uma tragédia. Num mas ambiente de trabalho, ou suicídio, né, Aham. Marcos? Isso também não é Isso. possível. Hoje nós temos Uhum. um aumento de casos de suicídios, inclusive não relatados, nas forças de segurança do estado de Mato Grosso, alarmante. Eu tenho conversado muito com o Glaucio, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, a quem eu mando um abraço, e é alarmante a quantidade de policiais civis, de escrivães, policiais militares que têm se suicidado exatamente também por falta de um programa de saúde e acompanhamento mental nesses casos. A gente faz isso, a gente está puxando esse assunto, porque hoje no Brasil aumentou em mais de 500% o índice de afastamento por saúde mental na iniciativa privada. Nós não temos exatamente esses dados hoje no serviço público, mas no estado de Mato Grosso eu sei também que é alarmante o nível de afastamento de saúde mental. Inclusive as nossas perícias médicas não têm compreendido a gravidade disso e aí as pessoas chegam com atestado, cortam o atestado ao meio, mesmo com laudos, mesmo com medicações pesadas que esses colegas estão tomando, e a gente tem feito uma frente com relação a essa problemática e temos buscado ali dentro da CEPLAG uma compreensão de que isso não é brincadeira, que isso é um caso sério e aí pode gerar uma situação que chega nesse absurdo, o cara ir armado atrás do gestor, achando que o gestor é o responsável pelo problema psicológico dele, e não é, né? Muitas vezes não é. Bom, e aí entra numa outra seara que a gente tinha combinado de conversar, que é a prática antissindical, né? Porque aí não atende o sindicato. Você tem esse problema lá também, Marcos, de o prefeito querer ignorar, fingir que o sindicato não existe, sendo que o sindicato é o legítimo representante do servidor. Então, ele não está fazendo favor em atender. Qualquer gestor, ele tem a obrigação de atender a entidade sindical. Do mesmo jeito que os gestores atendem as entidades patronais, né? O governador do estado, por exemplo, atende FEComércio, atende a FAMATO, atende a ProSoja, que são representantes patronais. O gestor também tem que atender o representante do servidor, o representante do trabalhador. Você também tem essa dificuldade lá no município, Marcos? Sim. Desde quando eu tomei posse, eu tenho essa dificuldade. Aí a gente tem que agir, né? A gente tem que tomar frente para tentar amenizar a situação dos problemas, né? Você diz agir, aí já vai para a via judicial. A gente procura um contato com o secretário, com o coordenador, a gente procura se ajeitar ali,
Aham. né? Aí No andar de baixo. No andar de baixo, né? Aí se dando certo, tudo bem, mas se por acaso não tem como dar certo, a gente tem que judicializar. Ou judicializa ou vai para o Ministério Público, que já aconteceu já no nosso caso de ir para o Ministério Público. Pro Ministério Público, porque o prefeito ou o secretário não está Não respondendo não a determinado respondendo ofício. Justamente. E aí, E 2, 3 ofícios, MP. é MP. É mesmo. Tá sendo MP. E aí o MP força ali algum tipo de negociação com a prefeitura. Isso, E o MP de lá tem sido atuante, Marcos, nesse sentido? Tem. É? Não tanto, né, como a gente Como desejava, gostaria, né? como gostaria, mas tem sim. Que Tem bom, sim. que bom. Então, parabéns aí pro MP lá de Pontes Lacerda. Marcos, a gente falou de alguns assuntos gerais. Hoje o Marcos, sindicato Sinfipel, Sindicato de Servidores de Pontes Lacerda, e vários sindicatos ali da região são filiados à CSB. Nós temos ali o sindicato de Mirassol, com a presidente Marli, nós temos o sindicato de Quatro Marcos, com o presidente Jairo, nós temos ali o companheiro Juversino também, de Nova Lacerda, que são colegas, e o próprio Sinfipel do Marcos hoje. E hoje nós estamos na federação. Mais à frente, você está avaliando a filiação na FESP, Federação de Servidores do Estado de Mato Grosso. Inclusive tem aqui, cadê qual câmera que eu tô? Aqui um copinho da FESP aqui, que eu ganhei, da presidente Carmen. Carmen está viajando, inclusive está participando de um seminário lá em Minas Gerais, falando sobre sindicalismo e mulheres, a importância das mulheres participarem do movimento sindical. Você, inclusive, tem uma diretora lá muito boa, né? Sim. Participativa, né? Eu lembro dela numa Laís, né? A Laís, que é da educação, ela? da educação. Muito Justamente, atuante lá. Aham, muito atuante. Enfim, como que está essa sua avaliação aí do trabalho da federação hoje no estado e o apoio que a gente tem conseguido dar para os sindicatos no interior, Marcos? Está contente? Você está pensando, avaliando em filiar com a federação? Não se sinta pressionado, né, Alex? Não se sinta pressionado. Não, Wagner. Assim, as instituições sempre esteve de porta aberta para a gente, mas através das pessoas como você, né? Sempre está nos ajudando, nos apoiando, e a gente tem que partir para o lado que nos ajuda, que nos apoia, porque a luta é eterna, não para. Eu estou aqui, amanhã não estou, mas o meu companheiro vai estar lutando, né? Então a gente tem sim essa intenção de estar se afiliando à FESP, né? E vamos já providenciar já uma assembleia já para fazer uma filiação, né? Oh, que bacana. E você falou uma coisa interessante. Nós temos duas certezas na vida, que é a morte e que o servidor nunca vai ter paz. O trabalhador nunca vai ter paz. Sempre vai estar lutando, né? São duas certezas absolutas. Que a luta do trabalhador, ela nunca vai parar. Ela sempre vai ter alguém querendo tirar direito e achando que tirar direito não é tirar dinheiro do bolso do servidor, do trabalhador, e tirar dinheiro, inclusive, dos próprios setores comerciais, né? Não, Presidente, já aproveitando esse gancho, eu gostaria até de provocar aqui uma pergunta ao nosso convidado. Nós temos aí muitos servidores públicos que não se sentem servidores públicos, né? A gente tem algumas pautas que são contra o serviço público, mas eles entendem que é uma espécie de mal necessário, acaba nem se filiando aos sindicatos, não entende a importância dos sindicatos. E eu queria saber se lá em Lacerda, como que está a questão da adesão ao sindicato e como que está a questão desse pensamento de identidade de trabalhador em si. Entra naquele contexto, né? O contexto nacional leva muitas vezes o trabalhador não se sentir trabalhador, ele preocupar com outras pautas que não é aquilo que bota dinheiro no bolso dele, né? Não no bolso do paletó, no bolso dele mesmo, né? Como que isso... Essa pergunta do Alex é interessante. O servidor de lá se vê como trabalhador ou ele, às vezes, ele vota em quem vai lá e tira direito dele? Olha, é assim, uma pequena parcela é aquele pobre de direita. É aquele pobre de direita, justamente. Que vota no cara que tá com o chicote na mão. Que tá com o chicote na mão. Infelizmente, nós temos isso também. Só que, assim, o sindicato tem que fazer o papel dele. De esclarecer, de esclarecimento, de informar, né? Esse é o papel nosso. Se nós ficar omisso, vai aparecer vários povos de direita.
Vai aparecer. Então, mas a gente tem feito um trabalho de conscientização, um trabalho de explicação. Cada tema que aparece, a gente Explica levanta, tecnicamente para o cara, né? explica, Ó, isso só aqui vai falta. ter consequência em Uhum. tantos reais no seu bolso. Justamente que nem agora, de ontem para hoje aí, nós tivemos aí a isenção do imposto de renda. de R$ 5.000. Nós jogamos, explicamos E que isso certinho. não é uma discussão partidária, Não. é uma discussão, né? Ela é prática, é na sua. prática. Ó, 5.000, se isentar você, é tantos reais por mês que vai você vai sobrar ter na sua vai- renda familiar. Vai sobrar no Perfeito, mês, muito no bacana. mês. A gente tem tentado fazer isso também, desvencilhando. O governo federal é do PT, é do Lula. Não, mas Não. isso aqui é uma política pública que te beneficia enquanto trabalhador. Sim. Enquanto quem tem uma Isenção renda ali. da cesta básica. A isenção Né, da cesta cesta básica, básica. é importantíssimo também esse Isso, debate, a né, dos gente- itens da cesta básica. Queríamos Aproveitando- muito que, inclusive, o Estado de Mato Grosso aderisse a essa isenção, já que o agro, o grande agro, não quer abrir mão da renúncia fiscal e nem abrir mão da Lei Candir, que ele não paga nada para exportar a produção, é soja, é carne, é milho, é arroz, ele exporta, ele prefere exportar hoje porque ele paga R$0 de ICMS ou qualquer tipo de imposto para exportar. Então, Uhum. essa produção que deveria alimentar o mercado interno, de fato alimentar o povo, acaba alimentando o mundo, menos a própria população. Então, cabe aí uma medida alternativa que é isentar a importação de produtos alimentícios, né? Para baratear o custo, já que o nosso produtor interno não quer baratear o custo, então a gente importa isso. E hoje tem uma resistência, né? E aí tem gente que vota em quem está resistindo que abaixe o valor do seu alimento. Aí eu fico meio sem entender de que lado que essas pessoas estão. Presidente, na verdade, eu até puxei esse assunto Sim. no seguinte intuito, nosso convidado Marcos também, Sim. é o seguinte, eu consigo compreender que existe uma certa confusão intencional, porque as pessoas compram um pacote inteiro, né? Então, se a gente brevemente estuda a formação de direita e esquerda, a gente entende que não tem nada a ver com conservador e progressionista. Até porque o progressista ele pode ser de direita e assim o conservador pode ser de esquerda. Exato. Porque Exato. pautas de direita e esquerda, ela nasce quando? Quando os trabalhadores se sentam do lado esquerdo do rei na França e os empresários se sentam do lado direito. Então, tá falando entre pautas trabalhistas, né? Então, tem muitos conservadores que são, sim, de esquerda. Por quê? Porque ele é conservador, mas ele defende Conservador dos costumes, né? pautas do trabalhador, né? Então, assim, isenção do imposto de renda e Sim. etc. Então, assim, é preciso desmistificar isso, até porque as pessoas compram muito pacote. Então, às vezes, ela, por ser conservadora, ela acha que precisa defender pautas do empresariado, né? E assim, até tem uma outra questão que a gente... Aí vai longe essa discussão, que o empresário, quando a gente fala de empresários, é grandes empresários, né? Não os pequenos, porque os pequenos são trabalhadores igual nós, né? A diferença é que ele tem um CNPJ só. Mas quando você vai ver, os direitos dele estão todos muito mais próximos do trabalhador que ele emprega do que dos grandes empresários, né? Bacana, é isso. E o nosso podcast ele tem essa intenção, esse bate-papo, essa coisa descontraída. A gente não quer que seja um programa de entrevista necessariamente, é um bate-papo entre amigos. Ser um amigo de quantos anos que a gente tem, né? Quantos anos a gente se ajuda, quando eu preciso de alguma coisa, você me atende, a gente atende e tá sempre junto. Então é isso, e obrigado pela contribuição, Alexander. Indo para o nosso encerramento, Marcos, tem um momento agora muito importante lá para vocês, que o sindicato de vocês, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Pontes Lacerda, Sinfipel, faz 20 anos. Você vai comemorar isso, é preciso comemorar, né, Marcos? Aí, a nossa existência já é uma resistência, né? Só o fato da gente continuar existindo, depois de tudo que a gente vivencia, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, largar a mão, e a gente continua, respira fundo, espera, descansa um pouco e volta para a nossa lida, para a nossa labuta. Então, só a nossa existência já é uma resistência. Sim. O sindicato de vocês tem 20 anos existindo e resistindo a todos os ataques que os servidores são submetidos ali ao longo dos anos. 20 anos de existência o sindicato faz agora, quando? Nesse ano. Agora, que mês? Esse ano, em outubro. Em outubro. Você está pretendendo fazer um festão lá? Essa é a nossa intenção, né?
fazer uma festa, né? Tá procurando os parceiros. Estão procurando os parceiros aí, né? Já fica aqui o apelo pro comércio já local, tá- viu, gente? É, Né? o pessoal do comércio aí, 1.500 pessoas, nessa festa, faixa né? aí. Boi no rolete, música, Também, né? tudo mais. A Tudo ideia é essa. A ideia é essa com um pacote completo, né? Olha que bacana. pacote Já pede completo. aí para a federação também, ó, Carmen, né? Ó, Vamos ajudar lá. isso. Deputados, né? Vamos, Deputada Janaína, deputado João, primeiro secretário da Assembleia, deputado Isso. Max, que tem uma votação expressiva ali na região também, né? Sim, Então, sim. quem puder contribuir, a gente... já tá. Presidente, tem uma Eu, ó, coisa... eu já vou me convidar, viu? Já tô lá, viu? Pode Tá bom. esperar que nós vamos estar lá. Marcos, se você puder me corrija, mas é interessante também que a festa do trabalhador ela tem um significado diferenciado, né? Sim. Porque a festa do trabalhador, quando existe uma festa aí tão pomposa, é na verdade na intenção de mostrar o orgulho de ser trabalhador, o orgulho de estar dentro de uma entidade, um sindicato que luta, né? Então é o orgulho de participar desse processo. Muito diferente, né, das festas de esbanjar, de luxo e tal. Não é isso. A intenção é promover que o servidor público tenha orgulho de ser servidor público, lembrar do orgulho que é que ele teve que fazer uma prova. Servir a sociedade, servir né? a sociedade, né? Ele foi ali selecionado depois de passar todo um processo, né, de concurso, estudar, mostrar que era capaz e etc. Então, resgatando esse orgulho. Esse é o mote da festa do trabalhador, né, presidente? Exatamente. Nós vamos fazer, Marcos, aqui, inclusive, agora no dia 30 de abril, virada para o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, o primeiro Brasa Show, a grande festa do trabalhador público da área meio, que da nossa carreira. Nós vamos fazer no dia 30, lá no Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas, os trabalhadores do Tribunal de Contas. Um grande evento também, boi no rolete, um apoio aí da Louvada, chopp. E aí já quero te convidar aqui de público, viu, Marcos? Para você vir lá de Pontes Lacerda, para tua família participar da nossa festa, participar do nosso evento. Vai ser um prazer apresentar você para todos os servidores públicos. E a gente quer fazer também exatamente para isso que o nosso tesoureiro falou. Mostrar o orgulho de ser servidor público, orgulho de resistir, né? De mostrar que a gente contribui com a sociedade e o nosso salário contribui com a economia local. Então é muito importante esse evento que você vai fazer lá. Conta com a gente também, conta com a federação, tenho certeza que a presidente Carmen vai querer ajudar. E para além disso, a gente fazer algum seminário, algum curso ali na região. Nós fizemos, que ano que foi que nós fizemos o seminário? 2003. Como que foi? Como que a gente chamou? O primeiro seminário da região Oeste, né? Primeiro seminário da região Oeste. A gente reuniu, Alex, cerca de 12 sindicatos ali da região, né? Então foi um evento muito bacana, com a professora Rosana Ramires, com a nossa advogada, a doutora Camila palestrando também, com o Vinícius Carvalho, um grande historiador. Foi um evento muito bacana, né, Marcos, também? Lembrando disso aqui agora, por acaso, aqui, e acho que é importante a gente fazer também uma nova rodada. Foi lá em Araputanga, né? Araputanga, o companheiro Adelso, né? Adelso corre de candidatura, a gente quer empurrar ele para ser vice-prefeito, para ser vereador, o cara ia ser o mais votado do município, mas corre, Alex, corre duro, era jogador de futebol, craque da região, rapaz, gente boníssima, né? Grande abraço pro Adelso aí, lá de Araputanga também, quero trazer o Adelso aqui, porque o cara é difícil de falar no telefone. É difícil tirar ele de lá, mas é um irmão e um parceiro, sempre que a gente precisa, ele está lá à nossa disposição também. Marcos, muito obrigado. É um bate-papo. Espero que você tenha gostado. A gente está à disposição aqui no Simpag, sempre que os companheiros precisam. Isso aqui é uma casa do trabalhador, né, Alex? A gente faz questão de recepcionar os nossos colegas aqui, passar o dia junto com os nossos amigos quando vêm do interior. Então, obrigado por participar do nosso bate-papo. Obrigado por expor a sua realidade, as suas dificuldades, que eu falo, como disse no início, que suas dores são as nossas dores e as nossas dores são as suas dores. Então, se sinta abraçado sempre que precisar do Simpag. Suas considerações finais, meu irmão? Então, eu quero agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Estar expondo a nossa realidade. A gente sente a falta, né, de estar junto, né? Estar junto, porque a gente precisa de um companheiro que tem as mesmas dores que a gente, que sente o que a gente precisa, porque realmente é isso mesmo, Wagner. As dores são as mesmas. Aquele assédio, aquela perseguição, né? Aquela falta de compromisso com o servidor, né? Então, eu acho que é isso que a gente sente, eu acho que vocês também sentem, né?
aquela responsabilidade, né? A gente vê aí agora o tema que a gente puxou aqui, a saúde mental, né? Que está alarmante no nosso estado, no nosso país, no meu município, e que nós, do Sinfpel, já estamos providenciando uma parceria para que possa atender os nossos servidores que, que necessitam de um atendimento médico, um atendimento acolhedor, Psiquiátrico, né? psiquiátrico, psicológico, né, para estar se tratando. E desde já, vamos já agradecer ao Simpag, a você, a toda a sua equipe, que sempre esteve de braços abertos para a gente. E a gente está aí também, de braços abertos, para estar ajudando vocês. Pons Lacerda hoje, o Sinfpel está de portas abertas para a federação, para o Simpag, porque a gente agora está montando uma estrutura, essa estrutura vai estar à disposição de vocês lá. O dia que vocês quiserem fazer uma conferência regional, Lacerda vai estar à disposição de vocês. O nosso compromisso era fazer a próxima em Pontes Lacerda mesmo, né? Quando ele terminou em Panharaputanga. Sim. Marcos, para a gente encerrar, mais uma vez te agradecer, dizer que isso é uma iniciativa, o Fora da Bolha, da gente ir engrossando o caldo da união, né? Sim. A gente precisa falar a mesma língua e o que a gente fala aqui em Cuiabá, ecoar lá em Pontes Lacerda, em Alta Floresta do Companheiro Edmar, em Mirassol, em Tangará, em Juína. Então, a nossa intenção com este singelo e humilde canal de comunicação é criar um novo modelo de comunicação. Um novo modelo não, é um modelo de comunicação para o movimento sindical. Sim. Que, de novo, não tem nada, mas é que é necessário que o movimento sindical entenda a importância de nos comunicar hoje para fora da nossa bolha, para fora do serviço público. E a intenção do nosso programa é exatamente essa. Então, quero mais uma vez agradecer, dizer que isso, né, como eu insisto em falar, é para engrossar o caldo da união, e a hora que esse caldo estiver muito grosso, eu acho que as pessoas vão passar a respeitar mais o servidor público e o serviço público no estado de Mato Grosso. Certo, Alex? Com certeza, Wagner. A gente sempre tem que lembrar do poema onde fala: primeiro levaram os negros, mas eu não liguei porque eu não era negro, e etc, né? Então, se a gente traz hoje pro mundo de hoje, né? A gente fica olhando várias barbaridades acontecendo com pessoas próximas a gente, e a gente não faz nada com medo de ser pego também, mas todo momento um de nós vai cair. E aí vai ter uma hora que a gente vai cair também, né? Então, quanto mais nós entendermos que a luta é uma só que quem tá lutando com a gente, quem tá brigando com a gente, guerreando com a gente, quer guerrear separado, a gente começa a agir. Só lembrando dos guerreiros espartanos, né? Quando eles precisavam se defender, juntavam todos os escudos, né? A nossa intenção é a mesma. Grande abraço, obrigado a vocês que participaram, obrigado a vocês que vão assistir. Vamos fazer alguns recortes. E sempre bem-vindo e volta com Deus lá para Pontes Lacerda, meu amigo. Amém. E dia 30 de abril, né? Participar aqui Isso. conosco da nossa festa também, dar uma palavrinha lá para os nossos servidores. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado pela presença. Feito.